Então, bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós começamos a trabalhar na última aula a respeito do domínio do Estado. E no domínio do Estado, nós vimos o domínio terrestre, então a parte relativa às, os limites e fronteiras, né? Vimos que os limites podem ser naturais, que são os acidentes geográficos, e artificiais, que são as linhas secas, né? Linhas demarcadas por marcos. Então, você vai traçar uma linha imaginária entre dois marcos, que, aliás, é o que acontece nos parte de registros públicos, né? Você tem a planta e memorial descritivo, quando a maior parte aqui na cidade não são acidentes geográficos, e sim marcos que vão descrever. Quem já teve a oportunidade de ver um inventário ou já viu um registro público de um imóvel, sabe que tem o memorial descritivo e a planta, né, que vai descrever a partir do ponto A, ou de quem olha para de frente, tantos metros a tal ponto e tantos metros. Isso é algo usual, embora vocês não tenham mais a matéria de registros públicos. Ela acreditem que ela é extremamente utilizada na questão do Estado também. Entre países, você vai ter os marcos que vão demarcar o limite entre dois ou mais estados. Vimos também a parte do domínio fluvial, né, os rios nacionais e rios internacionais. Claro, ainda na fronteira, nos limites terrestres, os acidentes geográficos, falamos de rios, de montanhas, de lagos. E agora nós começamos também, na última aula, e agora vamos prosseguir, a questão relativa ao domínio marítimo. Ao domínio marítimo. E vimos, na parte relativa ao domínio marítimo, que a ideia inicial era de proteger a costa. E que ela vai começar exatamente nos Países Baixos. Esta região aqui, essa região aqui, era uma região de mangue. Era uma região de mangue. E que era só invadida. Então, é rasa, ela só vai ser ocupada com a maré baixa, podia ser ocupada com a maré baixa. Ora, então, por que nós não podemos ocupar esta região? Porque não vamos. Então, criamos 3 diques para separar do mar, né? E então o vigilante, o sonhador, o dorminhoco são diques. E esta água aqui nós vamos retirar lentamente ao longo da história, né? Com os moinhos de vento, uma área que venta muito. Então vamos retirar. Tanto que nos mapas antigos não existe isso aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui foi recuperado do mar. Foi recuperado do mar. Tanto que a região mais alta dos Países Baixos é Maastricht, né? O Acordo de Maastricht, que deu origem à União Europeia, está a 300 metros acima do nível do mar. Né? 300 metros acima do nível do mar. Que interessante. 300 metros, Mas, a partir do século XIX, nós temos o surgimento de uma lucrativa indústria, uma bilionária indústria, que é a indústria pesqueira. E aí acontece uma coisa interessante. 99% dos cardumes do mundo estão a uma distância de até 400 milhas da costa. Até 400 milhas da costa. 99%. E aí começa a haver uma questão não mais de proteger a costa, mas de proteger a pesca.
Nós temos aí o aumento constante do mar territorial, que antes ia até a distância da bala do tiro de canhão, 350 metros, aí vai aumentando, aumentando. E no século XX nós vamos ter reivindicações gigantescas, né, de mar territorial, em que você vai exercer a sua soberania. Claro que esse é um assunto muito complicado. É um assunto muito complicado, muito delicado. Nós vamos ter situações, o Brasil, em 1970, por exemplo, ele aumenta o seu mar territorial de 100 para 200 milhas. E não é reconhecido essa posição brasileira internacionalmente. Ninguém reconheceu. E nós apreendemos embarcações francesas pescando ilegalmente lagosta na costa do Nordeste. Vivíamos um regime militar e a propaganda foi muito forte, né? Esse regime militar, mostrando as fotos e nós apreendendo essas embarcações que estavam pescando ilegalmente as nossas lagostas. Nós escutávamos, tínhamos o hábito, meu pai tinha o hábito de escutar a Voz da América e a BBC à noite, em ondas curtas, que só tinha em ondas curtas. Então, a rádio. E aí era noticiado, foi noticiado que nós tivemos que devolver as embarcações e pagar uma indenização. Mas não saiu, isso não saiu nos jornais, porque era regime militar. E os jornais, se divulgasse isso, ia ter a censura, e essa é uma coisa bem engraçada, né? Como se publica, o espaço é um espaço caro, você tinha que ocupar, a notícia foi censurada, você tinha que ocupar aquele espaço. Então, começou a surgir palavras cruzadas, trivias, essas coisas, para tentar preencher também receita de bolo, de uma porção de coisas, né, de receitas, para preencher os espaços. Você tinha que preencher os espaços. E isso é fruto do regime militar, da ditadura. E a notícia não saiu nos jornais. Nós ouvimos no rádio, apenas no rádio, esse fator. Claro, que então, como é que vamos definir esse tamanho territorial, esse domínio, já que 99% da pesca está ali, então eu quero proteger a minha frota pesqueira, em detrimento da frota pesqueira de outros países. Eu quero isto. Então, começa a ser discutido a questão do mar territorial. A primeira tentativa não deu muito certo, embora ela seja importante na definição de outras coisas, como nós vamos ver agora. Então, a Convenção de Genebra, de 1958, ela não conseguiu definir o que era o mar territorial, mas ela conseguiu definir uma porção de coisas. A começar, por exemplo, a plataforma continental, que é o prolongamento natural do continente sobre as águas. E ela definiu que a plataforma continental tem dono, que é o estado costeiro, que é o estado ribeirinho. Então, até onde vai a plataforma continental? Até uma distância de mais ou menos 400 metros de profundidade. Aí nós temos aí o talude para chegar às planícies abissais. Então, até mais ou menos a 400 metros de profundidade vai ser a plataforma continental, que tem dono. Ela tem dono. Essa convenção, ela definiu que, olha, a plataforma tem dono. A plataforma tem dono. E ela também definiu a questão das águas interiores. As águas interiores, águas de portos, de baías, pequenas baías, enseadas, também tem dono, que é o Estado
ribeirinho, estado costeiro. Então também tem dono? Também tem dono. Então e ela também definiu a zona, ela não definiu o mar territorial, mas definiu a zona contígua ao mar territorial, não definiu o que é mar territorial propriamente dito, mas diz que existe uma zona que também pode ser alvo de algumas coisas. Não, mas não resolveu esse problema. Esta questão só vai ser resolvida pela Convenção de Montego Bay de 1982. Ela entra em vigor em 1984. Mas em 1982, a Convenção de Montego Bay tem um mérito. Ela vai separar a questão de plataforma, mar territorial e de pesca. Então, a riqueza do mar qual é? É peixe. Mas uma coisa vai ser o peixe, outra coisa vai ser o solo, outra coisa vai ser a água, outra coisa vai ser o mar territorial. Então, ela vai separar as coisas. Ela vai separar as coisas. E na Convenção de Montego Bay, então, ela vai dizer, olha, o Estado vai ter soberania, soberania interna, autonomia, sobre o mar territorial, até onde? Até a distância de 12 milhas a contar da baixa mar. Então, da maré baixa, são 12 milhas, que vai ser a linha de base, são 12 milhas. E uma milha náutica tem quanto? 1 quilômetro e 852 metros. Então, 1 quilômetro e 852 metros é o tamanho de uma milha náutica. E então, vai ter 12 milhas náuticas. Vai dar 224 metros de distância. Então, 22 quilômetros e 224 metros vai ser o mar territorial, onde o Estado vai exercer soberania. Ele é soberano. Então, são águas nacionais. As águas internacionais são depois das 12 milhas. Nós temos aí mais 12 milhas, que são a chamada zona contígua, em que o Estado teria direitos administrativos sobre esta área. Direitos administrativos, por exemplo, controle de pesca, você não está observando, jogando coisa no mar, eu posso fazer eventual controle. E eu crio. Então, uma coisa é o domínio, a soberania do Estado. A outra coisa é a zona econômica exclusiva. Exclusiva para quê? Pesca. Questões de pesca. Só questões de pesca. Então, nas questões de pesca, não estou falando de soberania. Na questão de pesca, eu posso fazer a fiscalização, eu posso ver se estão usando o material que vai ser permitido, mas eu não falo de soberania. Eu não falo de soberania. Eu falo da pesca. Eu vou falar da pesca e não vou falar de soberania. É apenas a questão da pesca. Então, veja, eu vou fazer algo bem claro. Nós temos aí o mar territorial, daí a zona contígua, temos a parte relativa à zona econômica exclusiva, e aí temos a plataforma continental, que são coisas diferentes. Olha como nós aumentamos o tamanho do Brasil. Que fica claro. Olha aqui. Olha como aumentamos E olha o problema que nós falamos do prolongamento das margens. Como a questão côncava e convexa é complicada. Olha aqui, o Piauí. Olha aqui o Paraná. Nós dois que temos prejuízos. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é menor do que o Espírito Santo e menor do que São Paulo. Mas olha o tamanho do mar territorial. Olha o tamanho do mar territorial.
E olha o tamanho que é pequeníssimo, né? O Rio Grande do Norte. Olha o tamanho do mar territorial do Rio Grande do Norte. Olha o tamanho. Então, realmente, quem acaba sendo prejudicado são dois, é o Piauí e o Paraná. Claro que São Paulo também é prejudicado, né? Evidente que São Paulo é muito maior do que o Rio de Janeiro. Se fosse assim, o Rio de Janeiro teria um espaço bem menor, né, se usasse os paralelos. Veja que coisa. Né? E, claro, tá. Então, temos a questão da plataforma continental, o mar territorial, e a zona econômica exclusiva. São coisas diferentes. E o Brasil, por exemplo, ele quer aumentar a sua plataforma continental. Ele já conseguiu aumentar nessas regiões que vão além das 200 milhas. Essas regiões, nós aumentamos o nosso mar territorial e queremos estar em discussão na ONU essas áreas de aumento do mar territorial. Mas por que eu quero aumentar o mar territorial? Perdão, a plataforma continental. Por que eu quero aumentar a plataforma continental? É o seguinte, se eu estiver na minha plataforma continental e eu explorar as riquezas, eu vou usufruir dessas riquezas. Se eu estiver além da plataforma continental, todas as riquezas elas vão para um fundo comum de todos os países. Ela não vai ser destinada ao Brasil. Não vai ser destinada ao Brasil. Então, ela vai ser destinada a um fundo comum e todos os países, que daí passa a ser uma res comune iuris, algo comum a todos. Por isso que nós reivindicamos essas áreas aqui. Opa, essas áreas aqui são nossas. Nós queremos essas áreas. Nós queremos essas áreas, elas são nossas. Essa reivindicação brasileira, então, ela tem sentido dentro desse contexto. Dentro desse contexto, ela tem sentido. Entendi. Então, nós teremos algumas questões relativas a isso, sim. Então, nós estamos reivindicando isto. Reivindicando isto. Essas partes aqui, ó. Então, margem continental sul, 110 mil quilômetros quadrados da cadeia norte brasileira, 20 mil quilômetros do cone do Amazonas, 20 mil quilômetros da cadeia Vitória-Trindade e 20 mil quilômetros da margem continental sul. Então, estamos reivindicando. Ok, então já sabemos que o subsolo tem dono, que é o estado ribeirinho. E qual que é a lógica? É a linha, mais fácil aqui. Então, vai na linha de talude. Vai ter a linha de talude. Essa é o que nós reivindicamos para nós. A outra coisa é o mar territorial. No mar territorial, nesse espaçozinho aqui, esses 22 quilômetros, que nós temos a soberania, essa soberania também não é absoluta. Porque, na prática, nós temos o que se chama de direito de passagem inocente. Quem tem direito de passagem inocente? Os navios, a frota mercante, que aí inclui a frota privada também, que é ínfima. Então, a frota mercante. Navio de guerra, salvo questões específicas, não tem direito à passagem inocente. Então, na verdade, é uma servidão de passagem. Nós temos aí uma servidão de passagem. Navios da frota mercante, eles vão poder passar livremente. Incluído aí a marinha, a frota privada. Mas é interessante. Navio de guerra não tem.
salvo em alguns estreitos ali, como, por exemplo, no Bósforo. Os navios russos podem passar lá, navios de guerra, e submarinos também. Os submarinos têm a condição de ter que passar imersos. Não pode estar submerso, tem que estar imerso. Mas eles têm o direito de passar, fazer o direito de... É um dos poucos casos. Na verdade, no mar territorial, navio de guerra não pode passar. Não pode passar. É um ato de guerra. Em compensação, navio de guerra pode conceder asilo territorial. Não é asilo diplomático, é asilo territorial. Por quê? Porque navio de guerra é uma extensão natural do país. Navio de guerra é uma extensão natural do país. Então, navio de guerra pode conceder asilo diplomático, asilo territorial, não asilo diplomático, asilo territorial. Caramba, pode conceder asilo territorial? Pode conceder asilo territorial. E nós temos um caso famoso que nós vamos discutir mais adiante, é o caso do almirante Custódio de Mello. Ele se desentendeu com Floriano Peixoto, a discussão girava em torno dos favores de uma mulher, e o Custódio de Mello levou a melhor, almirante, e o outro era marechal. Aí o Floriano Peixoto não teve dúvida, mandou prender Custódio de Mello, e no caminho da prisão, Custódio de Mello foge e se refugia no navio de guerra português que estava ancorado na Baía de Guanabara, que teve permissão para entrar. Floriano Peixoto exige que devolva o Custódio de Mello, o capitão se recusa, então Floriano Peixoto rompe relações diplomáticas com Portugal. Você vê quanto que dói rompe relações diplomáticas com Portugal, e o navio português é obrigado a sair da Baía de Guanabara, levando o Custódio de Mello, e vai colocar o Custódio de Mello, leva para a Ilha de Desterro. Floriano Peixoto vai com uma frota, ele compra literalmente uma frota, porque nós estamos aí num momento de guerra civil no Brasil, a revolta da Armada, a Armada brasileira que chegou a ser a quarta do mundo. Ela estava revoltada contra o governo de Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto compra uma frota inteirinha, a frota americana, e lança-se em perseguição a Custódio de Mello. Vai ocupar a ilha de Desterro, que passa a ter o nome de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. E o Custódio de Mello vai se refugiar na Argentina, e da Argentina vai para a Europa. Mas é impressionante a determinação do Floriano Peixoto. É impressionante a determinação do Floriano Peixoto. Bom, mas temos a questão da passagem inocente, que é para navio mercante. Significa que o Estado costeiro, o Estado ribeirinho, não pode intervir nesse direito de passagem, salvo em 4 hipóteses. Salvo em 4 hipóteses. A primeira, se esse navio estiver ameaçando a fauna ou flora marítima. Em outras palavras, se ele estiver despejando material tóxico, por exemplo, fazendo limpeza dos tanques e jogar piche, que é óleo queimado, isso polui as praias, mata os peixes, mata a vida marinha. Então, isso é proibido. Isso é proibido. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, se for a pedido do capitão ou do cônsul que representa a bandeira do navio. O capitão a bordo tem vários poderes, etc., mas ele pode pedir socorro para o Estado costeiro. Houve um crime, alguma coisa, ele pede socorro para o Estado costeiro. A terceira, se o navio estiver transportando drogas ou armas proibidas. Tem até o filme ali, O Senhor das Armas, que é bem ilustrativo nesse caso.
que ele vai, em um dado momento, a interceptação do navio que está transportando, no caso, armas. Se estiver transportando drogas ou armas, é possível. E a quarta hipótese é se o navio sair de águas interiores, ilegalmente. Existe o chamado direito de perseguição. E se a perseguição for contínua, eu posso ir até as águas internacionais, ou seja, até além das 12 milhas. Eu posso perseguir em águas internacionais, não tem problema. Eu posso perseguir. Então, à exceção dessas 4 hipóteses, o Estado costeiro não pode intervir no navio. O que nos leva à seguinte questão. Vamos fazer uma remissão rápida aqui. O que pode nos levar à seguinte questão. São 5, falando em navios, os navios, as características jurídicas do navio, as características jurídicas, aproveitar o ensejo, embora seja direito só ao público, eu vou falar algumas questões privadas, mas que vocês vão entender no transcurso da minha apresentação. São 5 as características que devem ser levadas em conta no navio: a nacionalidade, o porto de inscrição, o nome, a tonelagem e a classe. A nacionalidade do navio, pela lei que regula aqui, no caso do Brasil, a Lei 9432/97, Lei de Transportes Aquaviários, ela determina que para você usar a bandeira do Brasil, por exemplo, você tem que ter o armador que arma o navio, o capitão e 2/3 da equipagem. Equipagem é a tripulação, faz parte do equipamento. E a tripulação tem que ser brasileiros. Tem que ser brasileiros? Tem que ser brasileiros. Tá. Mas lembre-se que cada estado ele é soberano no mundo. E nós temos estados de pequena dimensão territorial e que pouca arrecadação, muitas vezes, que precisam de um dinheirinho a mais. E uma das formas de conseguir esse dinheiro a mais é oferecer aos armadores alguma vantagem para que os armadores eles utilizem-se da bandeira desses países. Em troca da não cobrança, por exemplo, do imposto. Você vai pagar apenas uma taxa anual. Qual que é a vantagem para o armador? Não vai pagar imposto. Qual é a vantagem para o Estado? Ele tem um rendimento a mais que não teria normalmente. Então, nós temos os chamados pavilhões de conveniência, que são basicamente 50% da frota mercante do mundo. Então, países como o Panamá, como a Libéria, como Chipre, Malta, mesmo Gibraltar, embora que não seja país, mas tem essa questão, Tuvalu, eles detêm basicamente 50% da frota mundial. Frota marinha mercante mundial. Eu mesmo conheci um navio, estava fazendo uma visita no porto de São Francisco, em que o armador era grego. A bandeira do navio era cipriota. O capitão do navio era sul-coreano. A tripulação era filipina. O seguro era inglês. E a carga era brasileira e estava indo para os Estados Unidos. Caramba! Olha que mistura de países aí. Que mistura de países. Quando você não tem bandeira, você é um navio pirata. Se você é ladrão,
Em terra, no mar, você é pirata. E o pirata são dois gêneros, né, que temos hoje. Ou você vai ser pirata, né, vai roubar todo mundo, como acontece, por exemplo, na Somália, como acontece mesmo aqui no Porto de Santos, no Porto de Belém, nós temos que atacam navios, matam e são piratas. E temos os corsários, né, que são protegidos por um Estado. Eles roubam de todos, menos daquele Estado que dá proteção. Como acontece no Golfo Pérsico, com a atividade dos roubos que estão lá, que são abrigados pelo Irã. O Irã acaba protegendo. O Irã acaba protegendo. Então, entendi. Então, a primeira questão é a nacionalidade, a bandeira, para você poder ter o direito de usar a bandeira. A Professor, segunda... Oi, por favor. desculpa. Nesse caso do exemplo que o senhor deu, qual seria a nacionalidade do navio, então? Ele não teria? Não teria Por não... nacionalidade. Ah, tá. Ok. Pirata e navio pirata e navio e corsários não tem bandeira. Por isso que eles usam foi no romance, nós usamos ali uma caveira e dois ossos cruzados e a caveira, mas não era muito usual. Isso aí é apenas um símbolo que foi usado pelo Barba Negra. O Barba Negra tinha essa bandeira, e aí nós colocamos para todos os piratas usar essa bandeira que o cinema popularizou, mas ela era usada pelo Barba Negra, pelo Barba Negra. Veja que nós vamos ter aí alguns caras que foram corsários, né? Sir Francis Drake, por exemplo. O Sir Francis Drake, ele tomou de assalto o Rio de Janeiro. Ele foi com a frota no Rio de Janeiro e roubou todo mundo. E é o Sir Francis Drake que comandou a frota britânica contra a Invencível Armada, em 1588. É uma coisa bem curiosa. O Brasil sofreu muito na mão de piratas e corsários. Piratas a França também tinha um corsário que é um dos caras mais azarados do mundo, que no Porto de Santos, saqueou a ilha Santos e aí tomaram cachaça e aí a população voltou, que tinha fugido, voltou e matou metade da tripulação do cara. Tem umas situações bem curiosas aí. Mas, de fato, nós tivemos essa presença de piratas e de corsários na costa brasileira. Não façamos incólumes, não. Aliás, a história do Brasil é muito rica, pena que nós não tenhamos estudado muitas vezes direito isto. Né? Bom, ao lado da nacionalidade, a segunda característica importante do navio é o porto de inscrição, que é o domicílio do navio, onde ele está domiciliado. Eu já vou voltar a esse assunto. A terceira característica é o nome, tá? Que vai estar em todos os documentos, inclusive no navio. A quarta característica é a tonelagem. Tonelagem não é o comprimento, é o tamanho do navio. Nós temos que pensar o navio sempre em termos de volume. Então, é tonelagem de porte bruto, TPB. Qual é a capacidade que ele tem, capacidade total de carga, não é só a carga, mas é combustível, passageiros, então é o volume. Então, no navio é muito mais importante no volume, já que, pense, não é só o comprimento, mas também o calado, abaixo da linha d'água. Já vou mostrar para vocês essa questão. E a quinta característica é a classe do navio. Qual é a classe do navio que o navio vai ter, que nós vamos ver também rapidamente, bem rapidamente. Então, se olharmos as características, né? Então, vamos ver no navio. Na parte traseira do navio é chamada de popa. Popa. A parte dianteira é chamada de proa. Então, a popa e a proa. Na popa, a parte traseira, vai ter a bandeira, que vai dar a nacionalidade, o nome do navio
e o porto de inscrição. Nesse caso aqui, a bandeira é liberiana, o nome do navio e o porto de inscrição, a capital da Libéria. O nome do navio também vai estar na proa. A bombordo, que é na parte direita, e a boreste na parte esquerda. Então, bombordo e boreste. Então, quando você olha o navio, ele vai ter o porto de inscrição, o nome vai estar em 3 lugares. E como é que como é que se classificam os navios? Os navios vão se classificar em navios públicos e navios privados. Os navios públicos geralmente são navios de guerra. E lembre-se, nos navios de guerra, eles têm o direito de conceder asilo territorial. Ele é um prolongamento do Estado. Navio de guerra é um prolongamento do Estado. Bom, e temos os navios privados. Dos navios privados, a primeira classificação é quanto à finalidade. Os navios privados se classificam em navios mistos, passageiros e cargueiros. Mistos levam passageiros e carga. Então, até 12 pessoas, a acomodação até 12 pessoas são chamados navios mistos. Navios de passageiros são navios de cruzeiros e transatlânticos. Que não interessam aqui, né? O navio cruzeiro, que faz uma rota menor, e um transatlântico, que você vê o tamanho do transatlântico. Ele vai cruza os oceanos. Mas nos interessam nos interessam os cargueiros. Tá? Os cargueiros, eles são classificados quanto ao tipo de operação em navios de linha, os liners, em navios a frete, os tramps, e em navios especializados. Os navios de linha são chamados navios de rota certa ou rota redonda. Ele é publicado qual vai ser a rota que ele vai fazer, você sabe a rota o ano todo. Sabe qual dia que ele vai estar em tal lugar, quando que ele vai estar e vai ficar até quanto tempo em tal lugar. Então, é rota certa e rota redonda. Você já sabe o custo dele. Então, em termos de logística, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, em termos de logística, ele é muito importante. Eu vou poder fazer um planejamento. Uma das coisas que eu trabalho com comércio exterior. Então, para mim, isso aqui é muito importante. Para mim, é muito importante. Saber a chegada do navio, claro, nós não vamos ter tempo de trabalhar com isso. É impressionante, nós temos 8.800 quilômetros de fronteira marítima e não temos a matéria de direito marítimo. Não dá tempo, simplesmente. Aqui a nossa escolha é uma escolha paciência. Então, esses são navios muito úteis. Ao lado desses navios, nós temos os navios a frete. Então, os navios de linha, os rotas certas, rotas redondas, nós usamos principalmente com os porta-containers. Já os navios a frete, a maior parte deles são graneleiros. Então, é a época depois do plantio, a época de safra, eu vou usar os navios, os graneleiros, navios a frete. Vou ter que negociar o frete. E olha, tem subido o frete de uma forma impressionante. Os navios a frete. E temos navios especializados, oceanográficos, sonda, quebra-gelo. Então, aqui, navio de pesquisa, mesmo navio pesqueiro, o navio faroleiro, então vai colocar os faróis, o navio faroleiro. Um navio de draga, como aqui,
fazer a dragagem, um navio especializado. Olha. Mas nos interessa os navios dos cargueiros, nos interessam os navios mercantes, né? Os navios mercantes. Rapidamente falando, né? Os navios mercantes, né? Os navios mercantes, eles podem ser classificados, navios de carga em geral, porta-containers, ro-ro, graneleiros, tanques, que não pus aqui também, os reefers, os transportadores de minério. Então, o que vai caracterizar esse tipo de navio? O que vai caracterizar esse tipo de navio? Sempre são os porões. O que caracterizar vai ser sempre o porão. Então, se eu tiver um navio de carga geral, os porões, cada porão vai ser diferente. Se eu estiver levando grãos, por exemplo, um graneleiro, o porão ele não vai ter arestas. Não vai ter arestas, porque se tiver aresta, fica sobra. Então, ele não tem arestas. Vai ser arredondado aqui, ó. Fica mais fácil. Ele não tem arestas. Se eu estiver levando, por exemplo, containers, então o porão vai ter que ser reto. E eu vou colocar a carga, então ele vai ter anteparas aqui, eu vou colocar a carga até aqui em cima. Estou levando containers. Eu levo cargas até em cima. Levando os containers. Se eu tiver levando minério de ferro, eu vou ter que fazer o assoalho, a base do navio vai ter que ser muito reforçada para aguentar a densidade desse. Que ele é muito denso, né? Ele não corre, ele é muito denso, muito pesado. Então vai ter que ser reforçado, senão arrebenta tudo. Se eu estiver levando petróleo, eu vou ter que as paredes dos porões, claro, aí eu vou ter que ter mais segurança, eles serão completamente isolados uma das outras, e vai ter que ser, eu vou ter que colocar serpentina. Sim, o que é uma é o seguinte, em condições normais de temperatura e pressão, o petróleo ele é viscoso. Ele é viscoso. Então eu tenho que aquecer para tornar líquido para ficar mais fácil para entrar e para sair. Se eu estiver transportando derivados leves, gasolina, por exemplo, não dá para aquecer. Se eu estiver transportando, por exemplo, gás, ele tem que estar sob a mesma temperatura e mesma pressão. Então, a melhor maneira de transportar o gás são ogivas aqui, é ogival. Está transportando gás. Se eu estiver transportando carros, bom, se eu estiver transportando carros, vai ser por rolamento, vai ser o que nós chamamos de ro-ro, roll-on, roll-off. Olha que navio esquisito. Mas ele vai fazer o quê? Ele é por esteiras. Os carros vão sair, sejam carros, sejam caminhões, sejam, olha a quantidade, ó, que eu desembarco. Esse aqui, inclusive, leva container também, né? Leva as duas coisas. Então, a diferença, e olha, nós podemos ter navios, por exemplo, se for um navio cargueiro, tem um navio de 400 metros, de 400 metros de comprimento, e que vão poder transportar mais de 14 mil containers. Mais de 14 mil containers. Olha o comprimento. Olha o calado, abaixo da linha d'água. Abaixo da linha d'água. Pense que o Porto de Paranaguá ele tem o calado de 11 metros. O calado de 11 metros. Então, eu posso colocar um
um super porta-container? Posso, mas eu não vou poder encher. Não vou poder encher. Não compensa. Eu vou poder trabalhar com o máximo de terceira geração. O calado nosso é muito pequeno. Nós temos só o porto de Itaqui, no Maranhão, que tem um calado de 26 metros, mas é o único no Brasil. O único no Brasil. Então, um problema é que o que não, quando a gente não consegue encher, isso fica muito caro. Isso é muito caro. Nós temos quebra-gelos. O quebra-gelo é um navio especializado, quebra-gelo, né? Inclusive com energia nuclear, realmente, né? Mas ele já está desativado. Da Rússia, de energia nuclear já está desativado. É muito caro o navio de energia nuclear. Mas, e podemos ter aqui, ó, o Petroleiros, o super petroleiro, 415 metros. Esse tem 26 metros de calado. 26 metros de calado. Não dá, simplesmente, nem um porto brasileiro suporta isto. Tem que ser em alto mar, realmente. Como quem conhece São Francisco do Sul sabe que o terminal da Petrobras ele é em alto mar. Não é próximo, tão perto da costa. Então, é uma maneira de resolver esse problema. Mas, você veja, nós temos navios que são gigantescos. Olha aqui os caminhões. Olha os caminhões para esse porta-container aqui. Ele é absolutamente gigantesco. Absolutamente gigantesco. É interessante esses dados. É claro, isso aqui é só uma beliscada. Vocês também não vão estudar, infelizmente, sobre contratos internacionais, contrato internacional de seguro, o que é uma pena, ou sobre praticagem, sobre que tem várias coisas relativas a isto, ou sobre reboques, não dá tempo para estudar, mas nem fatos e acidentes da navegação, como é que funciona essas coisas que dão prejuízo, a questão de encalhe, os vários, questão de colisão, como é que funciona isso no navio, como é que o navio vai bater em uma parede, problema de GPS, aborramento, as consequências, isso tem tudo consequências jurídicas, avarias, tempestade, naufrágio, incêndio, e ao contrário, né, congelamento, um navio que fica totalmente congelado. Tudo isso aqui tem consequências. Aí nós temos na faculdade as noções gerais e temos que nos especializar a respeito disto. Bom, isso aqui é só uma beliscada na parte relativa ao domínio marítimo. Ao domínio marítimo. Ao lado do domínio marítimo, nós temos o domínio aéreo. Ao lado do domínio marítimo, nós temos o domínio aéreo. E aqui, no domínio aéreo, nós temos que falar de Santos Dumont. Não é dos irmãos Wright, é de Santos Dumont mesmo. Porque ele foi o primeiro homem a circunnavegar a Torre Eiffel. E ele fez isso com um dirigível. Até então, nós tínhamos os balões que seguem os humores do vento. Mas com o dirigível, não. Com o dirigível, não. Quando ele circundou, começa a discussão. Até onde vai o domínio aéreo do Estado? Que diferente do domínio marítimo, né? Qual que é a riqueza do ar?
não é o ar, não é o ar, né? Qual que é a riqueza? Né? Nem os passarinhos, professor. Mas nós não temos, embora tenhamos a indústria aviária, são aves que não voam, né? Que não voam. Tem aí uma codorna, uma perdiz, mas elas são insignificantes. Elas não têm essa riqueza que tem a questão dos peixes. Embora a indústria aviária seja uma indústria rica, mas são de aves que não voam. Podem dar grandes saltos, mas não voam. São aves terrestres. Mas também, diferente do que acontece com o domínio marítimo, todo país do mundo tem espaço aéreo. Posso dizer assim, estamos passando sobre o espaço aéreo de Liechtenstein. Acabamos de passar sobre o espaço aéreo de Liechtenstein. Eu falei em tempo real. Então, por mais insignificante que seja o país, não que Liechtenstein seja insignificante, mas tem pequena dimensão territorial, eles têm espaço aéreo. É algo comum a todos. Então, a primeira discussão que começou a surgir, então, era até onde ia o espaço aéreo do país. Não por acaso. A primeira teoria vai até a mais alta construção feita pelo homem, justamente a Torre Eiffel. Mas isso foi rapidamente superado. Rapidamente superado. Caramba. Rapidamente superado. Sim, rapidamente superado. Então, até onde ia domínio aéreo? Só que, ao lado dessa discussão, começam a surgir outras questões. Outras questões. Já presentes, inclusive, na Convenção de Paris de 1919. Essa Convenção de Paris, ela tem uma importância muito grande histórica, né? Vai falar a questão da soberania do Estado sobre o seu espaço aéreo. Ela vai criar a primeira ICAO, Associação Internacional dos Transportes Aéreos, né? Associação Internacional dos Transportes Aéreos. Então, vale como referência. Logo de seguida, nós temos a discussão em relação à responsabilidade da carga e da bagagem e da mercadoria, tá? Que passa a ser a Convenção de Varsóvia de 1928. Convenção de Varsóvia? Sim, a Convenção de Varsóvia. Essa Convenção de Varsóvia é completada com a Convenção de Montreal, de 1976. Ela vai falar sobre a responsabilidade das companhias aéreas sobre a carga. Mas a mais importante convenção é a Convenção de Chicago, de 1944. Em 1944, os americanos, já estamos em plena Segunda Guerra Mundial, os americanos não tinham mais a superioridade, tinham uma supremacia aérea. E essa Convenção de Chicago, ela vai... Primeiro, nessa convenção vão ser criadas as duas organizações, uma organização da aviação civil internacional, a ICAO, e outra vai ser a Associação Internacional dos Transportadores Aéreos. Então, a ICAO, realmente, a ICAO e a Organização Internacional da Aviação Civil. Então, são as duas organizações que são criadas nessa Convenção de Chicago. E nós temos que entender o seguinte, que corre transversalmente. Nós temos a chamada, a gente não vê, mas existe, existem as chamadas rotas aéreas.
as rotas aéreas são como se fossem grandes avenidas no céu. Né? Grandes avenidas no céu. Entre uma rota e outra, são 500 pés. Né? Quanto que tem um pé? Né? 33 centímetros. Então, a distância entre uma rota e outra é de 500 pés. É pouco, realmente muito pouco. Mas são as rotas aéreas no céu. A gente muitas vezes vê um avião aqui mais perto, outro lá em cima também. São as rotas aéreas. Tanto é que as rotas aéreas se classificam em rotas aéreas permitidas, em rotas aéreas proibidas, é proibido passar por esses locais, e rotas aéreas restritas, né, você tem que tomar algum cuidado, seja porque houve um incêndio, seja porque tem montanha, então você tem que tomar algum cuidado. A rota aérea é proibida, você não pode passar, sob pena, inclusive, nós tivemos em 1983 um avião da Air Korean foi abatido, um Boeing foi abatido quando estava passando na ilha de Sakhalina, que é então da União Soviética, que tinha uma base aeronaval secreta lá da União Soviética. A União Soviética não teve dúvida, abateu o avião, né? Foi derrubado. O avião da Air Korean, um avião comercial. Então, isso é um fato importante. E temos as rotas aéreas. Tanto é que alguns de vocês já foram para São Paulo de avião. Qual que é a rota principal? Tem rota alternativa, mas tem a rota principal. Você sai no aeroporto de São José dos Pinhais, vai em direção à praia. Na Serra do Mar, você vira à esquerda, vai acompanhar a Serra do Mar até Santos e vai virar à esquerda outra vez, para ir ou para Guarulhos ou para Congonhas. Isso é uma rota aérea. Isso é uma rota aérea. Então, o fato é que nós temos aí, isso aqui é um pouco antigo, mas são as rotas aéreas. Olha as rotas aéreas da época da TAM, da Gol, esses ainda existem, Azul, a Avianca quebrou, as rotas aéreas regionais. Como é que se fazia essas rotas aéreas? Então, os vários lugares, os vários pontos, os aeroportos, eles vão fazer essas rotas aéreas. E onde é que acontecem mais acidentes? Onde é que acontecem mais acidentes? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma rota aérea proibida. Você não pode sobrevoar o Palácio do Planalto. Isso é proibido. Está lá o presidente, não pode. Não pode. Então, esse é um cuidado que tem que ser tido. Onde é que acontecem mais acidentes? Onde é que acontecem mais acidentes? Quando você está subindo ou descendo, levantando o voo ou pousando. Então, como é que nós vamos enfrentar essa questão que os aviões vão estar tão próximos um de outros e vão superlotar ali a questão do aeroporto, né? dentro daquele aeroporto. Nós usamos uma técnica muito interessante, que é chamada técnica de empilhamento. Então, é como você imaginar, estão vários aviões sobrevoando o aeroporto, mas eles estão em uma espiral. Existe um mais próximo, um mais ou menos, e um lá em cima. Quando você está no aeroporto, você vê bem isto. Você vê que é um avião que está lá em cima, outro mais perto, outro mais próximo. É a chamada técnica de empilhamento. Quantas vezes que havia muitos aviões em São Paulo, você ficava dando voltas. Eu via 2 ou 3 vezes o Porto de Santos, mas em alturas diferentes. Em alturas diferentes. Tá? Então, é a técnica de empilhamento, por isso que evita acidentes. Então, deixa eu ver. A Convenção de Chicago fala das rotas, criou a ICAO e criou a Associação dos Transportadores Aéreos Internacionais.
Então, criou essas organizações que vai abarcar as companhias aéreas. A ICAO vai incorporar os países. Então, o padrão ATA, né, da Associação dos Transportadores Aéreos, as companhias vão estar nesse... Tá bom. E temos a organização, que é forma dos estados. Mas ela vai além. A Convenção de Chicago vai além. Ela começa a trabalhar com a questão do espaço aéreo, que vai ter o Estado, a soberania completa, exclusiva sobre o espaço, a atmosfera acima do seu território, mas ela vai criar as chamadas liberdades do ar, que são 5, mas elas podem ser desdobradas em mais 3, então passam a ser 8 liberdades. E elas são, com exceção das 2 primeiras, elas terão que ser negociadas. Elas sempre serão negociadas entre Estado e Estado. Eu sou um cara muito curioso, eu estava pesquisando a questão de um mês atrás, vi o acordo que foi feito entre Brasil e a Suíça sobre liberdades do ar. Teve um acordo entre Brasil e Suíça, questão de um mês e pouco atrás, que vai se enquadrar exatamente dentro dessas liberdades. Então, quais são as liberdades? A primeira é o direito de sobrevoo. Então, dentro dessas rotas aéreas imaginárias, nós temos o direito de sobrevoo. Os países, a quem é dado esse direito de sobrevoo? A navegação comercial. A navegação comercial é o direito de sobrevoo. Então, está essas rotas aéreas imaginadas no espaço. Isso que teria sido a violação da Bielorrússia, quando ela desvia a rota daquele avião que ia de Atenas até Vilnius, na Lituânia, que passava sobre a Bielorrússia, ela, alegando que podia ter bombas a bordo, ela força o avião comercial a pousar na Bielorrússia e prende o sujeito que era contrário ao ditador da Bielorrússia. Por isso que dizem, pô, ele descumpriu as regras de direito internacional da Convenção de Chicago, a questão do direito de sobrevoo. Fale, Giovanni. Professor, eu fiquei agora intrigado com uma coisa. Direito sobre voo, se manteve esse assento do voo? É que eu lembro que quando teve a mudança da língua portuguesa, caiu, né, o assento do voo, mas aí em direito sobre voo se manteve? Mantém, claro, o direito sobre voo mantém-se. Claro. Ah, tá. Então, só para questão de anotação. Ele é automático. Ele é automático. Ah, tá. Beleza. Tá? Nós estamos falando que uma coisa é a relação tua, da empresa, com os passageiros. Nós estamos falando da relação entre estados. Não, prof. Eu não estou falando de questão, eu estou falando de questão linguística. O assento do voo se manteve? Sim. Essa é uma boa observação. Não tem, tira o assento ali, tira o assento. Tá. Não, é mais por questão que eu estou escrevendo aqui. Tá bom. Tira o voo ali. O outro não tem mais esse assento, tem razão. Isso bem observado. Erro meu. Isso foi um erro meu. Então, tira o sobrevoo. Mas aqui, então, nós temos o direito de sobrevoo, que é um direito que é mantido nessas rotas aéreas que você tem aí pelo mundo afora.
e tem o direito de escala técnica para reparações. É aquela parada, houve um problema. Na navegação marítima, nós chamamos de arribada. Arribada é uma parada não prevista no itinerário. A arribada pode ser voluntária, ou seja, por um ato do capitão do navio, ou forçada, ele foi forçado a parar. Nos dois casos, elas são avarias, porque tem custo. Alguém vai ter que suportar por isso. Aqui também, na parada técnica, é aquela história, né? Tem um evento muito curioso, quando a África do Sul é do sistema da apartheid, havia um bloqueio internacional, e uma aeronave teve problemas e tinha que pousar na África do Sul. Não era a rota África do Sul, mas ela teve que pousar porque estava com um problema sério. E o controlador de voo da torre disse, não, nós não damos permissão para você voar. Você não tem permissão para entrar no nosso espaço aéreo. Aí o capitão da aeronave disse simplesmente o seguinte, tudo bem, eu vou apontar na tua torre, o avião vai cair em cima de vocês. Permissão concedida. Você pode pousar. Bom, então é um ato extremo, né? Vai ser um ato extremo, mas ele no parada técnica, claro, daí as autoridades locais vão examinar o avião, etc. Mas essas duas seriam automáticas. Todas as outras têm que ser negociadas. Todas as outras têm que ser negociadas. Então, a terceira liberdade fala do direito de embarcar, só embarcar, no território do Estado contratante, mercadorias, passageiros e correio, com destino ao Estado de que é a aeronave nacional. Eu peguei essa tradução a nossa tradução, esse acordo, obviamente, não foi feito em português. Então, por isso tem esses ex. Eu peguei diretamente da tradução oficial nossa em relação ao tratado. Em relação ao tratado. Em relação à Convenção de Chicago. Então, a original está em inglês. Está em inglês e francês. Mas a tradução autêntica, a versão autêntica, a versão oficial, ela vai estar... Essa tradução oficial, ela tem muito esse. Eu acabei repetindo isto. Bom, então, veja, o direito de embarcar, mas só embarcar. Mercadorias, passageiros e correio, com destino ao estado em que a aeronave é nacional. A quarta liberdade fala no direito de desembarcar no território do estado contratante, mercadorias, passageiros e correios que tenham sido embarcados no estado que a aeronave é nacional. Então, na primeira, eu só posso embarcar, mais nada. Na segunda, eu só posso desembarcar, mais nada. Só na quinta liberdade é que foi feito a possibilidade de embarcar e desembarcar passageiros, bagagem e correio. Do território de qualquer dos estados contratantes. Então, tanto de um lado eu posso embarcar e desembarcar. A sexta liberdade, que foi objeto do acordo entre Brasil e Suíça, é o direito de embarcar e desembarcar, ou desembarcar passageiros, cargas e correio, destinados ou procedentes de um estado situado aquém ou além do estado da bandeira da aeronave, com escala intermediária nesse último. Questão de alguns anos atrás, eu fui para os Estados Unidos e peguei a Copa Airlines, que a sede é no Panamá. Então, o voo começou aqui, em São Paulo. De São Paulo, nós fomos
a cidade do Panamá, e da cidade do Panamá fomos aos Estados Unidos. Então, veja, ele começou aqui, no Brasil, foi ao Panamá, e do Panamá foi para os Estados Unidos. Então, o direito de embarcar ou desembarcar, passageiros, cargas e malas postais, destinados ou procedentes do estado situado aquém ou além do estado da bandeira da aeronave, com escala intermediária nesse último. É exatamente isto. O meu destino final é os Estados Unidos. Mas teve um pessoal que embarcou aqui e desembarcou no Panamá. Outros embarcaram no Panamá para ir para os Estados Unidos. Mas o voo começou antes. O voo começou antes. Isso tem que ser negociado entre os estados? Sim, tem que ser negociado entre os estados. Caramba, professor. Então vamos colocar mais uma pimentinha. A sétima liberdade vai ser o direito de embarcar passageiros ou desembarcá-los, destinados ou procedentes a outro estado, em aeronave sob bandeira de um terceiro estado e operada por empresa da mesma nacionalidade, sem escala nesse último estado. Nossa, professor, não entendi. Vamos com um exemplo. É sempre mais fácil, por exemplo. E algo que eu vivenciei. Eu estava em Buenos Aires e houve overbook para voltar para o Brasil. Então, eu tive que pegar um voo da TAM Mercosul, que existia na época. A TAM Mercosul é uma empresa brasileira. Mas ela operava, fazia o seguinte itinerário. Saía de Buenos Aires à Cidade de Leste, Cidade de Leste ia até Assunção, de Assunção ia a Santiago do Chile, e de Santiago do Chile voltava para Buenos Aires. Ou seja, ela não passava no Brasil, não pousava no Brasil. Não pousava no Brasil. Então, eu peguei esse voo, fui até Assunção, de Assunção peguei um outro voo para ir para Curitiba. Realmente, né, não tinha como fazer. Senão eu ia ter que pernoitar em Buenos Aires. Eu não podia pernoitar, eu dava aula no dia seguinte. Caxias até o extremo. Como esse ano aqui nós fomos... Existe o bônus e o ônus da nossa... dessa pandemia. A aula é online, mas permite que você esteja em vários lugares. Eu nem todas as aulas eu estive em casa. Algumas aulas eu estive fora. Claro que você vai ter que depender de uma boa internet. Mas naquela época não tinha disso. Não dava para fazer. Então, a opção feita foi essa. Você pega um voo aqui, vai até Assunção e Assunção. Mas o que chamou a atenção, essa Mercosul Airlines, ela TAM Mercosul, ela fazia esta rota. E não pousava no Brasil. Então, é exatamente essa sétima liberdade. Então, no âmbito da América do Sul, existe. Mas existe uma outra liberdade que o Brasil vai ter, ele não tem ainda. Não tem ainda. Que é o direito de embarcar ou desembarcar de uma única escala em território de um mesmo estado, sendo a aeronave operada sob bandeira de outro estado. Então, é a navegação aérea de cabotagem. O que é uma navegação de cabotagem? De porto a porto, aeroporto a aeroporto. De cabotagem, de cabotagem. Que interessante. Então, nós aqui no Brasil, só as empresas brasileiras podem fazer o voo de cabotagem. Eu posso pegar um voo da Gol,
Porto Alegre e ir até São Paulo e desembarcar lá. Né? Mas não posso pegar um voo da Delta Airlines que saia de Porto Alegre e que pouse em São Paulo e desembarcar em São Paulo, porque seria a navegação de cabotagem. Isto é exclusiva para aeronaves brasileiras. Por enquanto. Vai ser permitido agora para aeronaves internacionais? Vai. Falta a regulamentação, mas ela vai ser permitida. Entendi, professor. Mas vocês vejam que ainda assim temos um problema. Até onde vai o espaço aéreo? Até onde vai o espaço aéreo? Até onde vai o espaço aéreo? Nós vamos ter um episódio bastante famoso em 63, quando foi abatido um U-2 americano em território russo. O U-2 é um avião espião. Excelente avião espião. Eu fui conhecer no Museu Aeroespacial nos Estados Unidos. Eu fui conhecer, eu sempre fui um cara curioso, eu fui conhecer. E ele foi abatido, o Gary Powell foi abatido no território da União Soviética, foi feito prisioneiro, inclusive. Foi tocado por alguns espiões americanos. E russos, né? Foi tocado por alguns espiões russos nos Estados Unidos, e daí ele foi libertado. Mas é um episódio muito engraçado, porque o governante da União Soviética era o Nikita Khrushchev, e uma dos piores, das coisas mais ultrajantes que os russos têm é tirar o sapato e bater com o sapato em cima da mesa. Então, ele fez exatamente isso com desprezo aos americanos. Foi um episódio curioso. E aí os americanos criaram o primeiro avião acima de $1 bilhão, que é o SR-71, Blackbird. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, fui para conhecer esse avião. E nós temos que tirar o chapéu para os americanos, que são muito organizados. Então, eu fui conhecer no Museu Aeroespacial, e eles têm lá todas as... por guerras, eles classificaram por guerra os aviões de todos os lados. Então, você tem os Stukas, tem os Zeros na Segunda Guerra Mundial, né? Tem os aviões, tem os Spitfires, né? Ingleses, tem todos os contendores, tem aí a Guerra da Coreia, tem o MiG, o MiG-15, tem o A4, aí tem a Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, você vai ter o A4, tem o F4, daí tem o A4, que é um avião construído em torno de uma metralhadora, é impressionante. E aí você vai ter a Guerra do Golfo, vai ter o Top Cat, vai ter o F-14, que é impressionante aquele F-14. Aí, então, sempre por guerras, é muito interessante. E tem o Blackbird. O Blackbird, vocês assistiram, claro, da época de vocês, o Transformers, ou então o X-Men. É aquele avião do X-Men. Aquele avião preto do X-Men, com a diferença que não fica invisível. Mas foi o primeiro avião acima de $1 bilhão. Acima de $1 bilhão. E nunca foi abatido. Vale a pena. Aliás, não precisa ir nesse museu aeroespacial, você pode ir no museu que tem em Nova York, um museu flutuante, em um dos piers, que é um porta-aviões, né, um Enterprise, que está lá, que vale a pena vocês visitarem. Caramba! Tem ali, eles têm o porta-aviões, tem um submarino nuclear. Eu me interessei, obviamente, pelo porta-aviões. Mas e nos porta-aviões você vai ver um Blackbird, vai ver um ônibus espacial. Mas nesse museu, anteriormente, no Museu Aeroespacial,
eu fui conhecer o U2 e conheci, ele não está em Washington, está em Cleveland, né, que é muito grande, né? Eu aí fui conhecer o Enola Gay. O Enola Gay é o avião que transportou a primeira bomba atômica. Impressionante. Eu fiquei 10 horas, coitada da minha esposa e filha, que me acompanharam nessa jornada. Mas é impressionante. Realmente é algo fascinante. Para vocês vale a pena. Quem é curioso, como eu sempre fui, para vocês é interessante ver a história. Você sabe da história, mas uma coisa é você saber da história, outra coisa é você ver a história. E é fascinante isto, é realmente fascinante. Como eu lembro da emoção que eu tive, tanto quando fui conhecer o Bósforo e Dardanelos, que eu conheço a ocupação dos turcos em Constantinopla, conhecia na história, mas ver é algo diferente, né? Ver a rota é algo emocionante. Ou então, quando eu estava na Itália, ver o Rubicão, a passagem do Riacho do Rubicão, para mim é muito simbólica. Pô, foi aqui que tem o Vidi Vini Vici, né? A frase do Júlio César. Então, sempre são coisas que acabam sendo fascinantes. Você veja que, com tudo isso que eu falei, ainda temos um problema do espaço aéreo. Até onde vai o espaço aéreo? O Brasil, com outras superpotências equatoriais, como a Nigéria, o Sudão, a Indonésia, eles reivindicam a soberania do espaço aéreo, a contar da linha do Equador, até a altitude de 35.856 quilômetros. Pense, a Estação Espacial Internacional está a 350 quilômetros da Terra. E o Brasil reivindica a soberania, a contar do solo, até uma distância de 38.856 quilômetros. E o detalhe, o Brasil tem razão. Como? Isso será objeto de nossa aula de amanhã, quando nós formos estudar o espaço exterior. Alguma dúvida? Eu sei que é uma matéria muito densa. Alguma pergunta? Dúvidas? Tudo certo? Então, pessoal, não percam amanhã nosso próximo e emocionante capítulo. Tá? E vamos falar, eu quero aproveitar nesse espaço exterior, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Pioneer, sobre o projeto Mercury, sobre o projeto Apollo, obviamente, de toda a evolução da história da exploração do espaço. Então, será objeto de nossa próxima aula. Pessoal, hoje é segunda-feira. A vocês meu brinde e até a nossa próxima aula de amanhã. Não percam. Um forte abraço a todos, pessoal.